Bem, vocês começaram com o MBL contra o PT, Dilma Rousseff na época, e depois se posicionaram também contra Bolsonaro. E a gente vê os partidos de direita ainda dependendo muito do aval de Bolsonaro, caminhando muito lentamente para tentar garantir o apoio da base, né, que Bolsonaro ainda tem junto aos eleitores. E vocês são contra, tem essa independência. Como é que você vê essa perspectiva para as eleições? Primeiro eu discordo quando você diz partido de direita, né? O PL do Valdemar da Costa Neto é um partido de direita. O Valdemar foi um dos presos no mensalão, ele sempre foi do Centrão, sempre foi base do Lula e um operador de esquema de corrupção. Né? Todos os Centrão apoiaram o Lula. Apoiaram o Lula. Então você vai falar que o Kassab, que é o PSD, é um dos partidos que mais apoia o governo em nível federal, e aí fala, não, mas a gente tem uma candidatura de oposição do Ratinho, do Eduardo Leite, ele joga um monte de nome como pré-candidato contra o Lula, mas lá em Brasília eu tô vendo os deputados do PSD, é um dos partidos mais fiéis à base do Lula. Da mesma maneira a gente tem o MDB também, que dá sinais vacilantes, se vai com o Lula, se não vai com o Lula, mesmo o PP, União Brasil, né, o Ciro Nogueira sempre fez parte, né, de todos os governos petistas, inclusive na primeira eleição do Bolsonaro ele dizia que o Bolsonaro era fascista, né, e agora o sonho dele é ser um vice dentro dessa coligação. Como é que o Missão vai se colocar como um partido de direita legítimo, direita raiz mesmo? Qual a diferença em relação à posição, em relação a propostas, rapidamente? Bom, a primeira diferença, a gente não rouba, a gente é fiel aos nossos princípios, não vamos indicar um petista para Procuradoria-Geral da República, não vamos devolver os direitos políticos do Lula e soltar todo mundo que está preso na Operação Lava Jato, não vamos afrouxar a lei de probidade administrativa, não vamos aumentar os gastos e furar o teto 11 vezes, não vamos criar um rombo de 150 bilhões de reais fora do teto no ano de eleição. Mas tem desonesto lá da direita também. Então, é aí que está a nossa diferença, que você perguntou. O que eu estou colocando é o seguinte, qual que é a diferença de vocês dentro do campo da direita? Da esquerda, eu tô falando da direita. Não, eu tô falando de problemas da direita. Quem furou o teto 11 vezes foi o Bolsonaro. Quem indicou um petista para o PGR foi o Bolsonaro. Quem devolveu os direitos políticos do Lula com a indicação do Cássio Nunes, que permitiu que o Lula utilizasse as provas ilegais da Operação Spoofing, foi o Bolsonaro. Então todos os problemas que eu tô colocando aqui para você é para nos diferenciar no campo da direita em relação ao Bolsonaro. Que eu também, e esse é um debate mais longo, teria dificuldades até de chamar o Bolsonaro como alguém de direita, porque para quem efetivamente conhece a doutrina conservadora, sabe que assim, o preparo, o ceticismo político, você não encontra o respeito aos usos e costumes, o pacto entre quem já morreu, quem tá vivo hoje, quem tá para nascer, nada disso o Bolsonaro respeita. Se você for falar com o Bolsonaro, o próprio fundador do conservadorismo, do livro da reflexão sobre a Revolução na França, se você falar pro seu chegar pro Bolsonaro e falar, Bolsonaro, o que você acha de Burke? Ele vai achar que eu tô arrotando do lado dele. Então, é difícil de colocar esse sujeito como num espectro político ideológico coerente.